Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem com vocês. Pessoal, falar sobre levita na igreja. Você foi chamado para ser levita. Provavelmente, pessoal, você já ouviu algumas profecias desse modo, né, pessoal? Como eu vivi um bom tempo dentro da igreja, eu recebi muitas profecias, né? Recebi assim, referindo à minha pessoa, que você foi chamado para ser levita. Porque eu tocava na igreja, pessoal, e também mexia ali na mesa de som, organizava o som ali para a igreja. Então, todas as igrejas, pessoal, a maioria das igrejas que eu passei, sempre eu ajudava, né, na mesa de som, organizava ali os cabos ali da igreja. Então, eu comecei a perceber, pessoal, depois que eu fui estudar sobre o termo levita na Bíblia, fui pesquisar sobre levita. Então, levita, pessoal, para você entender bem, pessoal, levita não é um cantor, não é uma cantora, não é um tocador. Levita, pessoal, é um judeu descendente da tribo de Levi. É um judeu descendente da tribo de Levi. Ou seja, não adianta você ser um tocador da igreja ali, né? Que toca na igreja ali, um cantor, uma cantora ali na igreja, e você falar, eu sou levita. Não. Levita, pessoal, no termo shoresh, que significa raiz, no assunto que a gente tem que estudar, levita é um descendente da tribo de Levi, um judeu descendente da tribo de Levi. Ou seja, você tem que ter o sangue, né, de judeu da tribo ali de Levi. Aí você é um levita. E o levita também, pessoal, ele ficava ali para, assim, então, estudar os 5 livros chamados Pentateuco. Então ele tinha que ser um estudioso também do Antigo Testamento, dos 5 livros. Então, o primeiro ponto, para ser um levita, você tinha que ser, né, um judeu da tribo de Levi. Segundo ponto, é uma pessoa também que ia dedicar aos 5 livros, né, chamado Pentateuco. Então você tinha que dedicar. Então aí sim, seria um levita. Mas, pessoal, quando a gente vai para a igreja analisar, muitas pessoas falam assim, você é levita, Deus te chamou, né, para executar aqui a música na igreja, Deus te chamou para você cantar para ele, você é um levita. Mas quando você estuda, como eu disse para você no hebraico shoresh, que significa a raiz do assunto ali, né? A raiz da palavra, a raiz do assunto, então você verifica que levita é um descendente, né, de judeu ali da tribo de Levi, que ficava, né, pessoal, para assim, então estudar os 5 livros chamados Pentateuco, para assim organizar na época deles ali as leis, organizar, né, o conhecimento ali. Então eles ficavam para isso, para estudar ali o Antigo Testamento, os 5 livros do Antigo Testamento. E não simplesmente ser um cantor, ser um tocador. Então hoje, muito, pessoal, as pessoas mentem. Eu posso até colocar assim, porque as pessoas mentem. Falando, eu sou levita. Mas quando você pergunta se a pessoa gosta de ler a Bíblia, gosta de ler a Bíblia, muitos, pessoal, nem gostam de estudar a Bíblia. Muitos não gostam de pesquisar a Bíblia. E um levita, primeiro ponto que eu falei para vocês, tinha que ser um judeu, né, descendente da tribo de Levi. Segundo ponto, ele teria que dedicar a estudar pelo menos ali, pessoal, 5 livros, chamados de Pentateuco. Aí seria um levita. Um levita não é uma pessoa que toca. Então, foi trocado, pessoal, para os nossos dias atuais hoje, que levita é qualquer pessoa que toca, que canta ali, mas não é. O sentido no shoresh, na raiz mesmo, é isso, pessoal. É uma pessoa, né, descendente de judeu da tribo de Levi. Não é um outro de outra tribo, pessoal, é um descendente da tribo de Levi. De outra tribo, pessoal, não é. E muito menos, pessoal, de outra nacionalidade. Por exemplo, se você é um brasileiro, você, segundo as regras, né, do Antigo Testamento, você está fora, você não é um levita. Você está fora por quê? Primeiro ponto, você não é um judeu. Segundo ponto, você não é da tribo de Levi. E aí vem até o terceiro ponto, que muitos, pessoal, não dedicam a estudar a Bíblia, para passar assim, pessoal, a ciência ali que busca, né, estudar realmente ali o assunto no profundo, né, para assim, então passar para as pessoas. Então assim, pessoal, é um levita. Um levita não é um tocador, não é um cantor, pessoal. E eu recebi muitas profecias, né, quando eu comecei a estudar sobre levita, que eu fui para a igreja, como eu já falei para vocês aí, que eu fui, pessoal, com a minha mente de realmente estudar. Mas eu sempre gostei de música, né, sempre gostei de tocar na igreja, gostava sempre de ajudar. Mas a minha visão era isso, a minha cabeça era esse. Primeiro ponto era estudar, dedicar, para assim então eu aprender a verdade e ensinar a verdade para as pessoas. Mas aí eu fui recebendo essas profecias eu percebi que as profecias que diziam que eu era levita, né, que Deus tinha me chamado para ser um ministro ali, para ajudar no louvor ali, eu entendi que eles profetizavam assim, porque sabia que eu já tocava, sabia que eu já tinha o meu instrumento também, né,
tinha o meu instrumento, tinha minhas coisinhas organizadas ali. Então queria o quê? Me segurar e sabia também que eu já tinha um bom conhecimento bíblico, para mim não debater com eles ali. Então era a forma deles me segurar ali naquele ponto ali, pessoal. Era dizendo que Deus tinha me chamado de profetizar, falava em línguas estranhas, mas eu nunca, assim, critiquei ninguém, nunca questionei nada, porque eu ficava ouvindo e depois eu em casa mesmo ia estudar, ia questionar, e é assim que você tem que fazer. Às vezes você ouve lá, né, aqui desse ouvido aqui e sai por esse aqui. Aí quando chega na sua casa, você nem lembra mais do que foi pregado, o que foi falado ali para você ler e depois questionar na sua casa. Então a maioria das pessoas é assim, pessoal. A maioria é assim, vão lá para a igreja lá, ouve aqui ó, e sai por aqui. Ó. Aí você pergunta, quantos anos que você tem que estar na igreja lá? Ah, já tem uns 30 anos, 40 anos, o que você aprendeu? Me explica aí o que você aprendeu, o que seu pastor te ensinou. Aí as pessoas não conseguem explicar, não conseguem explicar. Quando você faz umas perguntas um pouco mais profundas, elas não conseguem, pessoal, responder. Então é isso aí, pessoal. Muitas pessoas profetizaram, pastor, né, pastoras, né, profetizaram na minha vida que eu era levita, que eu era uma pessoa que Deus tinha escolhido, né, para executar o louvor dentro da igreja ali, mas eu vi que era para segurar eu na mesa de som, né, para segurar eu na mesa de som ali, para segurar eu como técnico de som ali. Na minha época falava assim, né, pessoal, técnico de som. Hoje é sonoplastia, né, que fala, né. Então na minha época era assim. Então é isso aí para vocês, viu, pessoal. Levita, pessoal, levita é um judeu descendente, né, da tribo de Levi, que eles ficavam, né, pessoal, para assim então estudar os 5 livros do Antigo Testamento chamado Pentateuco. Então não era simplesmente falar, eu canto, eu sou levita, eu toco, eu sou levita. Não, não é. Então, pessoal, tá aí mais um vídeo aí para vocês aí. É isso aí, valeu, meu forte abraço a todos vocês. E comente aí, curte aí, valeu, tchau, tchau.